Olá, olá, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Sim, né? Aula de ciência, nós vamos trabalhar agora com a nossa aulinha de ciências. Então, acompanhe aqui, abram o livro de vocês. Na página 192, nós vamos estudar até a 199. Essa aula de hoje está fácil demais. Lembra que nós trabalhamos elementos vivos e não vivos? Então, é praticamente a mesma coisa, só muda algumas coisinhas bem mínimas, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. São os seres vivos e os seres não vivos. A única diferença é que nós vamos ver a reprodução, a reprodução, desculpa, o ciclo de vida de cada ser. Exemplo, nós, seres humanos, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Essa é a nossa lei da vida, né? Gostaríamos todos de ficar vivos, né? Mas é a lei da vida para todo mundo. Um dia nós vamos, do mesmo jeito que nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Então, tia Kelly, mas reproduzir sim, é quando nós temos os filhos, depois que casa, cresce, terminou os estudos e tem os filhos, tá? Essa é a reprodução. Os animais também reproduzem? Sim, reproduzem. O cachorrinho, o gatinho, são os animais domésticos que muitas pessoas têm em casa. Nasce, ele cresce, aí depois ele tem os filhotes, que é a reprodução, e quando vai ficando muito velhinho, morre, né? Então vamos acompanhar isso? Vamos lá. Primeira folha na 192. Vocês vão observar a cena e vão pintar de amarelo as bolinhas que só têm a seres vivos, os seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Aí nós temos ali, ó, a pedra, o grilo, o cogumelo, o sapo, o peixe, a água, a cobra, a árvore, o sol, o céu, a nuvem, o jacaré. Quais desses, a terra, que é o solo, qual desses tem vida? O sol tem vida? Ih, tia Kelly, não sei. Olha só como é que é fácil você saber se o sol tem vida. O sol nasce, cresce, ele reproduz, cria outros sols. Tem outros sóis pela frente, aí do ladinho, tem mais sol. E ele morre? Não. Então, ele não é um ser vivo. A água, ela nasce, cresce, reproduz e morre? Não, tia Kelly. A terra, que é o solo, nasce, cresce, reproduz e morre? A pedra? Não, né? Então, são seres que não têm vida. Os seres que não têm vida são seres que não nascem, não crescem, não reproduzem e não morrem. Ou seja, seres não vivos, seres que não têm vida, tá bom? E seres vivos? Seres vivos são aqueles que nascem, crescem, reproduzem e morrem. A planta, ela nasce, ela cresce, ela dá novas mudas, ela reproduz, né? Dá outras plantinhas e por final ela morre, tá? Então, olha aqui, ó, exemplo na página 193, um coqueiro, ó. Ele nascendo, através de um fruto, que é o coco, ele cresceu, ele pode se reproduzir, olha quantos cocos tem ali, tá vendo? Muitos cocos. E no final ele morreu, tá? Embaixo nós temos um gatinho, eu ama bichinhos, gatinhos. Ele nasce, cresce, pode se reproduzir, olha ali a gatinha, cheia de filhote, e morre. Depois só ficou a lembrança no quadrinho. Jacaré é cheio de lembrança, meu celular é cheio de fotos dos meus gatos. Tenho dois, tá? Dois. Então, vocês observem que é o ciclo de vida dos animais, das plantas, tem os nossos também, que a Jacaré acabou de falar, tá? Vamos para a próxima. As relações dos seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar com os componentes não vivos do ambiente ao seu redor. Essas relações podem ocorrer, por exemplo, para que o ser vivo obtenha água, alimento ou abrigo, veja a seguir. Algumas plantas se fixam no solo e dele obtêm água e nutrientes.
Ou seja, as plantas, elas precisam do solo. Ali ela vai enraizar e toda vez que molhar, ela vai absorvendo aquela água e os nutrientes do solo, porque o solo também tem nutrientes para a planta. Quais são os nossos nutrientes? A nossa alimentação, certo? A comida, que contém vitamina C, vitamina A, B, D, E, né? Então, nós temos os alimentos, nós temos que comer legumes, verduras, as proteínas, que são as carnes, né? Os carboidratos. Nós temos que ter um pouquinho de cada na nossa alimentação. A planta também precisa do nutriente dela, que é o solo, tá? B. Alguns animais constroem seu próprio abrigo no solo. Tem animais que dependem do solo para o seu abrigo. Lembra que a Tia Kelly falou sobre o solo, a importância do solo? O solo, nós precisamos do solo para plantar, depois colher, para construir nossas moradias, para andar, para correr, né? Para brincar. A gente consegue brincar num local que só tenha água? De jeito algum, ninguém consegue, né? Então, tem que ter o solo, a importância do solo na nossa vida. Então, para os animais também o solo é importante. O tatu-bola, por exemplo, ele precisa do solo para ele construir o abrigo dele. Ele mora no solo, dentro do solo, ele constrói o abrigo dele, né? Letra C. As plantas utilizam a luz solar para produzir seu próprio alimento. As plantas, elas precisam do aquecimento da terra, do sol, do aquecimento e também da iluminação do solo, tá? A luz solar, ela não ilumina a terra, ela não aquece a terra. Já que a Diana falou também sobre o sol, que a gente precisa do sol para viver. Se não tivesse o sol, e aí? Será que a gente ia ter vida? Não, né? A gente precisa também do sol. O nosso corpo precisa do sol, que é vitamina D, né? Calcifica os ossos, ajuda, né? Então, nós precisamos da luz solar, as plantas precisam para crescer, tá? E letra D, os animais bebem água para saciar a sede, né? Precisamos da água também. Já falei também sobre a água. 70% do nosso corpo é água. A gente precisa beber muita água. A água hidrata, porque a gente elimina essa água. E por onde a gente elimina a água? Pelo suor, pela urina, né? Que é o xixi que a gente faz. Por isso que, às vezes, quando a pessoa está com alguma infecção, vomitando, ou então com a diarreia, tem que estar tomando soro. Por quê? Porque desidrata. Porque se bebe água, aí começa a enjoar, e vomita de novo. Aí toma soro para poder começar a regularizar a flora intestinal. Tá? Você ainda vai aprender sobre isso. Essa tia Kelly só está assim, falando um pouquinho para vocês entenderem melhor a importância da água, por que nós devemos beber muita água, porque a gente perde líquido toda hora, suando, urinando, tá? Os seres vivos também se relacionam uns com os outros. Por meio dessas relações, os seres vivos podem obter abrigo, alimento, suporte e podem se reproduzir. Aqui nós temos a ariranha se alimentando de peixes, né? A ariranha, ela pega os peixes, o alimento dela são os peixes. Os animais podem se relacionar com outros indivíduos da mesma espécie para se reproduzir. A rã, né? Olha aí, vocês observem que nós temos a rã, temos o macho e a fêmea. Dali, ela vai ovular, colocar ovinhos e vai nascer outras rãs, né? Letra C. Algumas plantas podem utilizar outras plantas como suporte. Isso. Tem plantas aéreas. Aéreas, Chaquera? Sim. Plantas que enraizam, elas criam raiz no tronco da árvore, por isso que ela é chamada de aérea. Na própria árvore, ela enraiza ali e cresce ali no tronco da árvore. Letra D. Alguns animais podem se abrigar e se proteger em outros animais. O peixe-palhaço utilizando as anêmonas como abrigo e proteção, tá vendo? São duas espécies de animais, né? Que é o peixe-palhaço, utilizando, né, as anêmonas, né? Que são esses animaizinhos aí que vocês estão vendo para proteger, se sentir protegido, tá bom? Próximo.
Aqui nós temos uma experiência, se quiser fazer em casa, tá bom? Vocês podem pegar rochas, né? Pode pegar areia. Rochas são pedrinhas pequenas, tá? São pedrinhas. Acrescente areia em pequenas rochas, preenchendo espaço vazio. Letra C. Acrescente uma camada espessa de terra vegetal sobre a camada da areia, que é a terra que a gente usa para fazer o adubo, para plantar. Tá bom? Aquela terra apropriada. Letra D. Faça pequenos buracos na terra e em cada uma deles coloque a raiz da muda da planta. Em seguida, cubra completamente as raízes das plantas com a terra vegetal, deixando as raízes firmes no centro do pote. Depois vocês vão fazer o quê? Borrifar com água até que ela fique úmida. Não pode encharcar, senão a planta não cresce também, tá? Tem planta que não gosta de muita água. É borrifar, deixar a terra úmida. Você viu que ela molhou, que ela tá molhadinha? Para. Nada de botar muita água para você ver que aquela água tá toda ali por cima, já não tem mais aonde escorrer aquela água. Tem que ser o suficiente para molhar a terra da onde você colocou até o final dela. Tampe o recipiente e coloque o terrário em um local que receba luz solar no período da manhã. Não deixe ele exposto diretamente no sol, ele não pode ficar o tempo todo no sol, tá? A cada 3 dias, observe o pote, né? Repita esse procedimento durante 2 semanas, anotando no caderno as alterações. Aí, você fazendo isso, você depois avisa ou para a tia Kelly ou para a tia Rosa como foi essa experiência, tá bom? E tem a atividade aqui da página 198 e 199, né? Ordenar as imagens abaixo de acordo com o ciclo de vida. O sapo, tá vendo? Até ele virar um sapo, ele primeiro tem os ovinhos, que ele vem dos ovos, depois ele vira um girino, começa a crescer, tá? Aí o girino já começa a se desenvolver, aumenta a cauda dele, as patinhas, tá? E você vai numerar: 1, 2, 3, 4, 5. Depois, mesma coisa no número 2. A árvore, o ciclo de vida da árvore, o nascimento, o crescimento, a reprodução dele e depois a morte dele, tá? 3, na 199. Vocês vão marcar, observar as situações abaixo e pintar de acordo com a legenda. De vermelho, relação entre ser vivo e componente não vivo do ambiente. Um ser vivo utilizando um componente que não tem vida, é de vermelho. E ser vivo utilizando o ambiente vivo, tá? Então vamos lá. O grilo se alimentando. O grilo está se alimentando de uma planta, de uma folha. Essa folha é um alimento vivo ou não vivo? Aí vocês vão dizer se essa folha é um alimento vivo ou não vivo. O peixe está nadando, ele está na água, ele está se alimentando, ele está no local que tem vida ou que não tem vida. A planta, ela está nascendo, mas ela está no solo, ela está dependendo do solo. Esse solo tem vida ou não tem vida? Então, ali eu tenho um ser vivo com um elemento que não tem vida, com um componente que não tem vida. E a última é uma planta carnívora se alimentando. Então, ela está se alimentando de uma própria planta, ou seja, ela está se alimentando de um ser que tem vida, certo? São 2 que não têm vidas e 2 que têm vida, ok? No número 4, pinte a cena na qual aparece um ou mais seres vivos, tá? Então, quais são? A letra A tem ser vivo, a letra B tem ser vivo, a letra C tem ser vivo? Vai pintar somente a cena que tem que ser vivo, ok? Então, amores, a Kelly vai ficando por aqui. Vou me despedindo de vocês. Um ótimo final de semana para vocês. E segunda-feira nós estamos de volta, tá bom? Tchau, tchau.